diga quem é você, tudo. Vamos lá. Tá gravando? Então, boa tarde a todos. Meu nome é Alexia. Como todos me conhecem, eu sou R2 lá de Curitiba, da Residência em Saúde de Idosos. E hoje eu vou apresentar sobre tuberculose para vocês. E um motivo, né, a justificativa do porquê falar sobre tuberculose é porque esses dias, durante o atendimento, tinha uma paciente que estava com tuberculose. E, bom, foi assunto de alguns comentários, assim, não tá em isolamento, não tá. E eu já tinha estudado um pouquinho sobre isso lá em Curitiba também, então o objetivo é adquirir um pouquinho de conhecimento sobre tuberculose. Vou falar sobre um pouquinho da epidemiologia, sobre tuberculose extrapulmonar, alguns exemplos e sobre tratamento. Então, falando ali um pouquinho da tuberculose, né? Ela é atualmente a 13ª principal causa de morte, né? E a segunda principal por morte infecciosa depois do Covid agora, né? Atualmente. Então, ali nós temos o Global Tuberculosis Report, né? E que é da Organização Mundial de Saúde, que eles atualizam, esse é o mais atual, que é o de 2021, né? Que fala sobre as estratégias de enfrentamento da tuberculose, né? E traz alguns números, né, pra gente. Então, a incidência de tuberculose, entre 2015 e 2022, eles tinham um alvo de redução de aproximadamente 20%. E eles conseguiram atingir a incidência de tuberculose no mundo. Em relação ao número de mortes, ali no segundo quadradinho não, no segundo círculo, eles tinham um alvo de 35%, né, de redução. Eles atingem a gente, né? Nós, né? No mundo todo, atingiu 9,2% de redução. E o percentual ali de gastos com a tuberculose, o alvo deles, na verdade, é ter um gasto zero, mas eles não conseguiram, ficou ali na faixa de 47% até 2020. Então, o que é a tuberculose? O que é a tuberculose? Na verdade, ela é uma doença infecciosa que é causada pela bactéria ali, Mycobacterium tuberculosis. Ela é conhecida como bacilo de Koch. Então, ele tem esse formato de um bastão fino, né? E no exame, né? Ele é o bar que é usado para o escarro. Escarro que, na verdade, o paciente ele tosse, né? Bastante e produz o escarro, né? Então, é através do bar. E existe a técnica que usa para trazer essa... Para a investigação da tuberculose é a técnica Gram, só que eles utilizam esse bar porque ela é uma bactéria álcool ácido resistente, na verdade. Então, ela retém essa coloração avermelhada. Então, a coloração ali é de Bom, vocês vão ter que me ajudar ali, Zia-Nelson, que é a técnica utilizada na técnica do escarro, né? E ela tem uma capa protetora, essa bactéria, na verdade, ela tem uma capa de gordura, né, de lipídios, que torna ela mais resistente, né? Torna assim, mais multiresistente, por isso que ela é tão difícil de ser combatida. Então, nós temos a mais comum, a tuberculose pulmonar, e também nós temos a tuberculose extrapulmonar, que ela pode afetar toda a parte do corpo, né? Existem casos em, literalmente, diversas partes do corpo, algumas mais que outras, né? Então, a mais comum seria a tuberculose pleural, depois ganglionar periférico, meningoencefálico, pericárdica, a tuberculose óssea e a uretral. E essas duas últimas que é a que eu vou falar, que eu vou dar exemplo clínico.
que mais? A disseminação da tuberculose ela é uma bactéria aerosol, né? Então é pelo ar, pela gotícula de ar. Então a gente conversando aqui, se alguém tiver infectado com a tuberculose, provavelmente vai passar para o indivíduo, né? Eu tô de máscara aí. Então, é através do ar. E a pessoa só vai ser infectada se ela tiver com a tuberculose pulmonar, né? Todas as manifestações na forma extrapulmonar não passa para outro indivíduo. Por isso que aquela paciente não estava em isolamento, né? Bom, então existe a infecção primária, né? Que é quando o indivíduo está ali infectado, conversou com a outra pessoa, vai ter essa transmissão pelas vias aéreas. O paciente, beleza, ficou com a infecção. Vai descer pelas árvores brônquicas e a bactéria, o bacilo vai se alojar ali, principalmente nos alvéolos pulmonares. Principalmente ali na parte superior do pulmão, né, nos lobos superiores. Esse paciente vai começar a apresentar alguns sintomas, né, tosse, febre, escarro, mas é uma doença de progressão muito lenta, né? E o nosso sistema imune, né, ele vai tentar combater essas bactérias. Então, o que acontece? Os macrófagos, né, eles, na verdade, vão revestir essa bactéria, a bactéria, o bacilo, né, e vai criar uma capa protetora para combater essa doença. Então, vai ocorrer diversas reações dentro do corpo, né? Por isso também que vai produzir os sintomas. Os sintomas que nós temos ali da tuberculose, o comprometimento pulmonar que existe na tuberculose não é diretamente por causa do bacilo, mas porque o nosso sistema imune, né? Ele vai lá, os macrófagos, eles vão produzir um antígeno para aquele bacilo, né? E os linfócitos T vão produzir mais ainda. Então, o sistema imune vai estar combatendo isso, na verdade, que vai causar destruição, né? O comprometimento pulmonar, destruição de alvéolos, essas coisas. Mas, na verdade, é o nosso sistema imune trabalhando para tentar combater esse bacilo, né? E não o bacilo em si, o vírus, né? A infecção. Então, o que acontece? Depois de 3 a 6 semanas, mais ou menos, desse longo processo dos macrófagos tentando ali revestir a célula, vira uma infecção latente. O bacilo está ali revestido e não tem mais sintomas. Então, a gente pode viver por anos e anos com essa bactéria e não ter sintomas nenhum. Vai ser uma infecção latente. Até que, por algum motivo, razão, circunstância, o nosso sistema imune vai estar baixo, o envelhecimento, a gente vê muito em pessoas idosas. Eu, particularmente lá em Curitiba, a gente tem alguns casos de tuberculose extrapulmonar e a grande maioria que eu vejo é no idoso ali, né? Alguns casos ali que eu vejo que é pessoas novas, assim, mas de forma extrapulmonar geralmente é em idoso. Então, e pessoas imunossuprimidas com HIV têm grandes chances de ter também. A incidência é bem grande. Então, desenvolve a doença ativa, né? Ou a gente pode chamar de secundária também, que daí acontece ou por uma co-infecção, de novo, a pessoa teve contato com outra pessoa que tinha tuberculose, ou o sistema imune dela está baixo e essa bactéria conseguiu sair, né? Entre aspas, e desenvolver a doença ativa de novo. Então, novamente, ela vai ter tosse, fraqueza, febre, entre outros sintomas que eu vou falar ali mais para frente. Então, a tuberculose pulmonar, ela pode levar a alterações estruturais crônicas, brônquicas, paraquimentosas, incluindo bronquiectasias e alterações enfisematosas. Que, na verdade, é essa infecção que está ocorrendo ali nos pulmões. E daí ela pode se apresentar como uma doença obstrutiva, restritiva ou mista, né? As sequelas, na verdade,
Esse comprometimento pulmonar, como eu já falei, vai ser decorrente do nosso sistema imune. E também a pessoa vai apresentar ali dispneia, ela vai apresentar perda de peso, sudorese noturna, arrepios, febre, perda de apetite e também cansaço. Essa sudorese noturna acontece principalmente por causa que quando a gente está dormindo, a gente não trabalha muito, né? Reduz o nosso trabalho. E a pessoa que está com tuberculose, por o sistema tentar, está trabalhando para tentar combater, fica alto, fica entre aspas alto também, então a pessoa também não descansa durante a noite, né? Então essa sudorese noturna seria basicamente por isso. E esses são alguns sintomas quando ela está ativa. E os sintomas da tuberculose em outras partes do corpo depende da área afetada, né? Então, quando ela está na sua forma extrapulmonar, depende da área afetada como que vai ser afetada. E pode apresentar as duas também ao mesmo tempo, tá? Com a tuberculose pulmonar e manifestar em outro local. Então, aqui um exemplo de caso, o exemplo que teve aqui no HU, que ela era uma mulher de 65 anos, ela tinha lombociatologia crônica, hipertensão, e ela internou porque ela estava apresentando dor abdominal e náuseas, que daí ela teve intolerância ao esquema HIP, que é os 4 medicamentos que é usado para tuberculose, e estava apresentando hepatotoxicidade. Então, ela foi diagnosticada com a tuberculose, começou a tomar os esquemas, e ali mais para frente vocês vão ver que os medicamentos eles trazem bastante efeitos colaterais. Então, ela internou novamente por causa dessa dor abdominal e náuseas que ela estava apresentando. E daí deu que ela tinha realce urotelial em pelve renal direita, que seria a tuberculose urotelial, e o bar deu positivo na urina dela também. Então, aquele exame que eu falei anteriormente no início deu positivo na urina, e ela ainda estava com infecção de corrente sanguínea, secundária pielonefrite, e infecção renal aguda foi tratada também durante o internamento. Então, como que é essa tuberculose uroteral que ela estava apresentando? Na verdade, é um tipo de tuberculose geniturinária que se manifesta. Essas tuberculoses, elas podem ser renal, pode apresentar na bexiga, na próstata, no colo do útero, e, enfim, todas as partes do trato urinário ali, os órgãos genitais, né? E a uroteral, ela se desenvolve no terço inferior dos uréteres, e os sinais e sintomas, eles geralmente são inespecíficos, mas no caso de uma obstrução ureteral, pode formar a estenose, e também pode levar a características de hidronefrose e também insuficiência renal. E também apresentar hematura, que é sangue na urina, e também dor abdominal nos pacientes que têm essa condição. E ela se desenvolve de 2 a 20% em casos de tuberculose pulmonar. Esse tipo de manifestação geniturinária. Tá. Aqui é o outro paciente que eu quis trazer, esse é lá de Curitiba, que a gente também atendeu. Ele era um homem de 70 anos, né? Agora ele estava apresentando um quadro de paresia de membros inferiores, que era a principal queixa, e associada a paraparesia e hipoestesia. Então, ele estava sem movimentação, sem sensibilidade, estava começando a ficar paraplégico mesmo, ele não tinha mais a função, estava em mobilização em bloco, enfim. E ele teve diagnóstico em Santo Antônio da Platina, e o diagnóstico foi de tuberculose pulmonar mais tuberculose óssea, que é chamado atualmente de mal de Pote. Atualmente não, sempre foi. Ele descobriu. Então, ele teve um internamento, né, anterior, no mês 7 de 2021 a 21/7. E ele foi realizado corpectomia de C4 devido a uma inflamação
que ele estava tendo na coluna, e mais artrorodese de C3 a C5. Daí o diagnóstico dele, ele estava incluindo massa em coluna cervical comprimindo o canal medular, espondilodicite, tuberculose pulmonar, dor neuropática e síndrome colestática. Daí, infelizmente, esse paciente ele teve uma reinternação devido à icterícia e colúria, mais espondilodicite, as infecções que ele estava tendo, e ele veio falecer lá no hospital mesmo, no dia 19. Mas, de novo, ele voltou dessa segunda vez porque ele estava apresentando quadro de icterícia e colúria. Esse era o principal queixo nesse internamento, apesar dele ainda estar fazendo tratamento da tuberculose. Só que ele estava tendo muito, de novo, intoxicação pelos medicamentos. A mesma coisa que a paciente internou aqui de vocês. E falando um pouquinho da tuberculose óssea agora, esse mal de Pote, ele é as características, né, dele é gibosidade, que na verdade acaba sendo essa rotação das vértebras, né, por conta do abscesso e também causa paraplegia, né. No caso dele, ele estava com espondilodicite, que era uma inflamação, né, infecção. Então, ali, a tuberculose, a tuberculose que anteriormente era no pulmonar, ela, de alguma forma, né, através da corrente sanguínea, conseguiu se alojar, principalmente ali na coluna cervical dele. Então, começa ali no meio, né, da coluna, no canal cervical, no canal, e vai gerando um abscesso, que vai fazer essa deformidade na coluna e vai começar a apresentar os sintomas. No caso dele, na época a gente conseguiu as imagens. Então, em maio, eu não sou uma ótima nisso, né? Mas vocês podem ver que ali existe a deformação na coluna dele, né? Essa alteração. E daí, em julho, depois que ele tinha feito a cirurgia de corpectomia e a artrodese, que daí foi retirada aquela parte que estava do corpo vertebral que estava inflamado, que estava infeccionado, e foi realizada a fusão entre as duas vértebras, né? Para tentar com que esse fluxo, né? Com as sinapses, enfim, para que ele retornasse à movimentação. Infelizmente, assim, foi feita a cirurgia, mas não deu resultado positivo. Ele ainda continuou com os mesmos sintomas, né? E, enfim, veio falecer. Então, como que é esse tratamento, né? Eu falei que ele tem traz bastante alteração, assim. Então, é o esquema RIP, que é rifampicina, isoniazida, pirazinamida e o etambutol. O objetivo, né, desses medicamentos é ter uma atividade bactericida precoce e ele ser capaz de prevenir a emergência de bacilos resistentes. E ele é usado levando em consideração a localização do bacilo e como que é o comportamento metabólico, né? Então, não é todo caso de tuberculose que a pessoa vai lá e vai tomar aqueles 4 medicamentos, né? E também existem as fases, né, do esquema da tuberculose. Então, existe a fase intensiva, com duração de 2 meses, e a fase de manutenção, com duração de 4 meses. Então, no total do tratamento, na melhor das hipóteses, seria de 6 meses, né? Mas na tuberculose óssea, por exemplo, já dura 12 meses de tratamento. E durante esse tratamento, a pessoa tem muito efeitos adversos, né? Então, ali, começou com a icterícia, já vai ter que trocar de um para outro, né? Então, existem tem que considerar essas hipóteses também, sempre levando em consideração onde está, que tipo de tuberculose que é. Então, ali só como pontos de atenção, né? Ali, tuberculose meníngea e óssea, fase de manutenção tem duração de 10 meses e o tempo total de tratamento é de 12 meses, como eu tinha falado. A adesão é essencial e o uso irregular de medicamentos pode selecionar bacilos resistentes e causar falência no tratamento.
Então, como eu falei, é uma bactéria que ela é super resistente e ela tem uma longa, ela não é de forma aguda, né? Então, ela demora para progredir, mas ela, se você não faz o tratamento certinho, ela acaba se tornando multiresistente e ainda acaba piorando o quadro, né? Então, aqui, os efeitos colaterais dos remédios. Os quatro, eles causam lesão hepática, a grande maioria, né? E alguns dos sintomas ali do primeiro isoniazida seria fadiga, perda de apetite, enjoo, vômito e icterícia, né? E às vezes dormência nos membros, dor neuropática, neuropatia periférica, que muitos apresentam também. O rifampicina, ele causa lesão hepática novamente, insuficiência renal, descoloração de cor laranja avermelhada na urina, lágrimas e suor. E, bom, pirazinamida, lesão hepática de novo, distúrbio digestivo e por vezes gota. E o etambutol causa visão embaçada, diminuição da percepção das cores. E isso porque ele afeta o nervo óptico, principalmente. Então, o tratamento ele é bem delicado, assim, e ele só deve ser interrompido, mesmo assim, quando os valores das enzimas atingirem até 5 vezes o valor normal em pacientes sem sintomas digestivos, 3 vezes o valor normal acompanhado de sintomas dispépticos ou a longo que a icterícia se manifeste. No caso dos dois pacientes que eu apresentei ali, tanto que estava aqui como lá em Curitiba, os dois teve esses sintomas, né? E eles tinham parado com o tratamento aqui durante... Não parado, né? Mas tinham o tratamento principal que eles cortaram e iam começar com outros tipos de combinação para eles. Daí, falando um pouquinho do tratamento, assim, como eu falei, falando da forma extrapulmonar, você vai ter que considerar aonde que ele se apresenta, né? Então, eu vim falar só um pouquinho do tratamento na questão pulmonar mesmo, né? Não existe, não. Eu pesquisei bastante, algum artigo que seja, tipo, atual, com coisa diferente, assim, tal. Mas, assim, esses são atuais, né? São de 2022, 2021, mas a grande... 2022, 2021 e 2019. Mas a grande maioria desses artigos, desses estudos que falam sobre reabilitação e tuberculose pulmonar, a grande maioria fazem espirometria, né, para ver a volume expiratório forçado, capacidade vital forçada. Eles testam a capacidade do exercício. Os três aqui testaram pelo TC6, que é o teste de caminhada de 6 minutos, e também geralmente por questionário de qualidade de vida, né, da percepção do indivíduo mesmo. Então, principalmente aquele primeiro ali que foi feito no hospital, esse foi feito em um hospital das Forças Armadas, mas não necessariamente eram militares que estavam internados lá, né? Era pacientes com tuberculose pulmonar e eles iniciaram o tratamento de reabilitação durante 12 semanas, né? E logo ali dentro do hospital mesmo. Então teve esse período, né, de reabilitação. E, na verdade, todos eles trazem resultados positivos da reabilitação pulmonar com atividades aeróbias e de treinamento resistido, que vão melhorar a capacidade do exercício, a percepção do indivíduo em relação à resistência e também a espirometria. E que fala esse período de reabilitação pulmonar administrado juntamente com o tratamento é benéfico na redução do comprometimento pulmonar residual, né? O que restou ali do comprometimento da tuberculose, o exercício, né, a reabilitação é positivo. Então, não é nada, meu Deus, muito novo, assim, mas em relação à tuberculose, principalmente a pulmonar,
É basicamente isso que os artigos traz, que tem resultado positivo, sim, o que já era imaginado, né? E em relação à tuberculose extrapulmonar, a gente vai ter que considerar a localização mesmo. Não tem. Então, só por resumo, falando um pouquinho do resumo, existem 2 tipos de tuberculose, a pulmonar e a extrapulmonar. Pulmonar, quando ativa, tem que usar N95, né? Ela é transmissível, a extrapulmonar não é necessário isolamento. O tratamento com a forma extrapulmonar será de acordo com a localização e apresentação da doença. Ocorrem muitos efeitos colaterais com o tratamento, então, por exemplo, vou fazer uma reabilitação com um paciente que está com tuberculose. Você deve considerar que ele vai ter os efeitos colaterais do medicamento durante, né? E você vai ter que considerar que isso, durante a sua prática, pode trazer alguma alteração também, né? Então, e também existem benefícios em relação ao comprometimento pulmonar, resistência e fadiga muscular com atividade física em teste de caminhada. Todos os artigos que eu li, basicamente, trouxeram benefícios, né, em melhora desse comprometimento. E é isso, essas são as referências que eu usei. E eu gosto de fechar com essa frase porque fica lá no quadrinho lá em Curitiba, e conheço todas as teorias, domino todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E é o que eu compartilho aqui, porque eu acho que vale muito aqui para o nosso contexto hospitalar. E é isso. Obrigada. Muito bem. Gratiluz.